Se o carro deu aquele susto no meio do dia e a cabeça já pensou, acabou minha alegria. Calma, respira, deixa tudo com a gente. A Alamo entra em cena e o problema sai da frente. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Relaxa, o Alamo, você não tá sozinho. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Deu aquele susto no meio do dia e a cabeça já pensou, acabou minha alegria. Calma, respira, deixa tudo com a gente. A Alamo entra em cena e o problema sai da frente. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Relaxa, o Alamo, você não tá sozinho. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Deu aquele susto no meio do dia e a cabeça já pensou, acabou minha alegria. Calma, respira, deixa tudo com a gente. A Alamo entra em cena e o problema sai da frente. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Relaxa, o Alamo, você não tá sozinho. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Deu aquele susto no meio do dia e a cabeça já pensou, acabou minha alegria. Calma, respira, deixa tudo com a gente. A Alamo entra em cena e o problema sai da frente. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Relaxa, o Alamo, você não tá sozinho. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Podcast esse que tem tomado uma proporção absurda. Todos vocês têm nos ajudado bastante. Tivemos um convidado maravilhoso no último episódio, que foi o Vaguinho. Trouxe muita história, trouxe muita coisa boa pra gente. E hoje estou com uma pessoa que é muito especial, não só para o segmento, mas também para mim, que é um cara fenômeno, um cara que tem uma apresentação impecável, que tem umas falas maravilhosas e o melhor, tem uma entrega de trabalho maravilhosa também. Estou aqui com Flávio Marchon. Fala comigo, bonitão. Depois dessa apresentação, obrigado Henrique, obrigado toda a equipe aí da Alamo, desse podcast que tá sendo um sucesso, assisti todos. É uma grande responsabilidade depois agora Wagner Montes, né? Estando aqui. Eu estou muito feliz pelo convite de estar aqui. Quando você nos mandou a mensagem, a gente prontamente aceitou o convite, porque é uma honra estar aqui com você. Maravilhoso, meu irmão. Cara, o podcast ele foi criado justamente para dar espaço para as pessoas que têm conhecimento, mas também para levar conhecimento para as outras pessoas, né? Hoje eu recebi uma mensagem que eu fiquei muito feliz, falando que gostou muito dos últimos podcasts com o Vaguinho e que já estava ansioso para o próximo. E essa pessoa que mandou essa mensagem, seja bem-vindo ao próximo. Vai ter muito conteúdo, vai ter muita coisa boa. Eu sou consumidor de podcast. Às vezes você tem que ter um tempinho, né? Que tem podcasts que tem 3 horas de Cara, duração. tem uns malucos aí que até 24 horas de podcast já fizeram, né? Caramba, nunca vi. Já tem recorde pra ser quebrado e tudo mais de podcast aí. Mas do nosso segmento, eu gosto de estar escutando pessoas falando sobre o nosso negócio e aprendendo a gerenciar tudo que é a questão de crescimento. Eu gosto e o podcast tá servindo muito para isso, né? É um livro aberto ali, né? A gente costuma dizer que quando você lê um livro, às vezes ou você assiste um podcast, para a pessoa escrever um livro ou fazer um podcast, ele teve várias experiências. Então aqui em 1 hora, em 2 horas, você está tendo ali o sumo das experiências, né, da pessoa. Então o livro te conduz isso, o podcast também, em poucos minutos ali a pessoa destrincha ali a história de sucesso dele. É muito legal. E o podcast é legal que é uma conversa, né? Então não tem aquele enrolation, não. É conversa e aberto, sem corte, vai direto. Eu gosto. E às vezes é uma frase, é uma citação, vira a chave da pessoa que está do outro lado escutando. Isso é muito legal. Isso aí, meu irmão. Espero muita coisa boa dessa conversa. Na verdade, a gente já estava aqui nos bastidores aqui conversando pra caramba. Se pegar essas gravações, já dá pra fazer um podcast, só que a gente estava conversando. Marchon, sinta-se em casa. Obrigado. Tá? Quero que você fique relaxado aí, fique à vontade. Tem energético, café, água. Daqui a pouco chega um presentinho pra gente aí também. Top. É uma conversa solta. Sim. E eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo, até para entender um pouco da sua história, né? Para quem não sabe, o Marchon ele é um regional da Alamo, tem uma unidade em Itaboraí. Não se prende a somente Itaboraí. O Marchon é uma pessoa que representa a Alamo em todo o Brasil, mas tem uma unidade física em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Para que eles te conheçam, eu queria, antes de você se apresentar de fato, eu quero que você responda uma pergunta. Quem era o Marchon antes da Alamo e quem é o Marchon hoje, nesse podcast? Eita, isso não estava combinado não. Antes de eu falar a minha história com a Alamo, talvez aí... Eu sempre fui um cara sonhador, né? Meus 16 anos, quando eu comecei a trabalhar na área comercial, no comércio, apesar de contratado, CLT, o comércio sempre me chamou muita atenção. E eu sempre fui sonhador. Talvez hoje não. Aquilo que eu sonhava nos meus 16 anos, agora com os 40 anos, em 2025... não parece não. Né? Você nem falou que eu emagreci, Henrique. Eu emagreci 5 quilos. Por causa do blazer. E
hoje você poder realizar alguns sonhos. Eu tenho bastante sonho ainda, mas alguns já realizados através do meu trabalho. Cara, isso é gratificante. Você vê que vocês 40 anos de idade, você já está chegando, cara, pelo menos ali na metade da sua vida, né? Quero viver ali até os 80, 90, Deus nos dê saúde. Mas aí, além, cara. será que chega nos 100? Mas você ser um realizador de sonhos, porque eu sou cristão também e só sonhar, você ficar só no abstrato, sonhar é importante, mas você ver os seus sonhos realizados, isso glorifica. No meu caso, sou um servo de Deus e glorifica a Deus quando você realiza aquilo que você sonhou. Deus nos dá os sonhos e também nos dá a capacidade para realizar eles. Então, estamos realizando alguns sonhos aí, através do nosso trabalho. Parabéns, irmão. Parabéns. Ali, foi só falar do presentinho que chegou ali pra gente. Opa! Só porque você falou que emagreceu. De regime. Já trouxe os quilinhos de volta já. Não, mas hoje pode, hoje tá pode. Cara, eu lembro de um amigo nosso, não vou citar o nome dele aqui não, mas ele fala, né? Quando você tá com a barriguinha é porque o pasto tá cheio. 2025 foi ano de pasto cheio. E a gente teve que segurar, porque aqui, por tudo que a gente está vivendo, né? 2025 foi um ano extraordinário no nosso negócio. E você acaba viajando, você acaba indo em bons restaurantes. Eu vi, né? eu vi, acompanhei. E aí? Também. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Henrique? Obrigado, Ótimo, Dani. Dani tá ficando famosa no podcast. Tá. Ontem você serviu o Wagner Monte, só que hoje é o Machon. Obrigado. Machon. Dani, gente boa. E tá bonito esse negocinho. Tá bonito. Tá diferente, hein? É diet, esse aqui é diet, Esse isso é aqui diet, não engorda, não. Esse é chocolate zero. Isso aí. Zero possibilidade de ficar magro. Obrigado, Dani. Ô, Machão, Sim. falando de trabalho, de negócio, de projeto, pode tomar seu cappuccino aí sem medo, tá? Sim. Você tava falando de viagem, você chegou em Curitiba, né? Viu nossa unidade lá, né? Maravilhosa. Deu até vontade de ficar lá. Não, Curitibão, conheci ano passado, não conhecia só por foto, por vídeo. Tem um outro vício também de ficar vendo vídeos de viagem, né? Eu já viajei o mundo todo só no Instagram. Só no Instagram e no YouTube, né? Gosto muito de ver os vídeos de pessoas que fazem viagem, dicas de viagem. Se Deus quiser, a gente vai realizar alguns. E Curitiba é uma cidade que eu queria conhecer, até porque também tinha a nossa filial lá, junto com o nosso diretor Adalberto. E foi um dia incrível, né? Porque foi o dia... na televisão, né? Deus prepara tudo certinho. O dia que ele ia fazer o merchan lá na Band, e a gente acompanhou. Na hora ele pediu pra... Vai, Machão, vai falar? Eu cheguei ali Foi na porta? Na porta eu falei, não, diretor, deixa para uma próxima. Então deixa comigo. E ele fez de uma forma sensacional. Fiquei olhando assim, cara, que é difícil, gente. Você vê alguém falando assim, aberto, mas depois quando você tá na hora lá... Aqui mesmo agora, a gente estava meio tranquilo, agora eu tô meio nervoso. Daqui a uns 10 minutinhos a gente... Eu tô vendo, ficou todo... Tava aqui, ó, solto. Agora a gente tá gravando, aí você começa a ficar... Depois de uns 10 minutos aí a gente relaxa. Deixa bater o cappuccino, né? E Curitiba é uma cidade sensacional. Um abraço pro povo lá de Curitiba, pro nosso diretor, todos os consultores. E pretendo ir... pelo menos umas 2 vezes nesse ano ainda. Amém. Lá, porque é cidade espetacular. Amém. Vai sim, e eu vou contigo. Bora. Bota nessa missão aí, contigo. Show. Eu e o Marchão, nós estávamos conversando aqui no começo desse podcast
sobre trabalho, sobre vida. Entramos em alguns aspectos que a gente não vai entrar aqui, que é o religioso. Ó, a voz mudou, né? É que a produção tá ali. Levanta a voz, levanta a voz. Parece pastor falando. Do nada um pico, né? Mas a gente estava conversando aqui sobre trabalho, sobre religião, coisa que a gente não vai entrar no mérito aqui, mas uma coisa que casou e nós falamos muito é sobre propósito, sobre vontade, sobre desejo. E o Marchon é uma pessoa que falou pra mim hoje, inclusive, que 00:01 de 2026 teve uma virada de chave. E pra quem não sabe, em 2026 nós temos um tema que é o ano do dobro. E não é o dobro só de conquista, é o dobro de problema também. A gente está consciente disso, mas a gente gosta, porque quanto mais problema, mais possibilidade de solucionar esses problemas nós temos. Sim. E, Marchon, acho que o público quer escutar, cara. Conta pra gente um pouco da sua história, de onde você saiu, por que você decidiu vir para esse segmento. Acho que todo mundo precisa conhecer esse lado. Sim. Como eu disse na nossa apresentação, o comércio sempre me chamou muita atenção, né? Apesar da minha mãe sempre forçar ali, cara, você tem que fazer um concurso público, você tem que passar em algum concurso, pegar uma vaga pública, algo do tipo. E com 16 anos eu fui apresentado ali, meu pai faleceu com 8 anos de idade e minha mãe casou novamente. E com 16 anos eu conheci o meu padrasto, que também hoje é falecido, mas que me apresentou ali. Ele tinha um comércio e eu fui trabalhar com 16 anos ali. Eu cheguei na casa dele, não queria ficar de braço cruzado, estudava à noite e comecei a trabalhar. Ele tinha uma marmoraria. Conheço tudo sobre granito, mármore Carrara, isso aí eu gosto muito. Essa parte da história eu não sabia. Ó, não. viu? Corumbá, cinza, amarelo, Icaraí, isso aí são marcas. Espírito Santo é uma cidade produtora, né, de granito. Acho que é o maior exportador hoje do Brasil, é Espírito Santo. Fala. Eu tô rindo aqui porque o pessoal fala, né? De vez em quando chove granito, né? Meu carro tem proteção contra granito? É. Não, é granizo, tem granizo. Granito, não tem, se cai um granito. Só se cai de uma carreta, pode cair. Ai, meu Deus do céu. E teve um dia, Henrique, que, pra gente encurtar, que virou a chave. A gente estava num mês muito ruim de venda, não estava vendendo nada. Eu ali já tinha saído eu fui aprender, eu gosto de aprender ali. Eu fui fazer o polimento no granito, eu fui ajudar ao funcionário lá que fazia o corte para fazer uma pia. Eu fui ajudar, eu gosto de participar ali da estrutura ali, e depois eu fui para venda. Saiu um rapaz lá que vendia e eu aprendi ali os cálculos ali e fui para venda, fui para o atendimento, ali com 16 anos. E teve um mês que foi muito ruim, muito ruim. A gente não vendeu, eu preocupado ali porque tinha que pagar os meus 2 funcionários. Eu me lembro até o nome deles, o senhor Paulinho e o Miguel. O Miguel ficava no corte. Nome de marmoreiro mesmo. E o Paulinho ficava no polimento ali do granito. E eu estava preocupado porque a gente não tinha o salário deles, já estava chegando já no final do mês, e entrou uma pessoa, dia 28, e, resumindo, ele fez uma compra que foi considerada um mês todo de venda. Benção. Né? E em um dia. E eu falei assim, cara, se eu repetir o que eu fiz hoje, todos os dias do mês, cara, a gente fica rico. E essa possibilidade do comércio, assim, também tem que ter muito estômago, né? Porque tem meses que não
que não é muito bom, mas você tem caminhos, né? Depois quando você vai aprendendo a entrar no ramo ali que você opera, você tem caminhos para você poder manter uma continuidade boa de produção, aquilo que você está acostumado a fazer. Mas a possibilidade de você virar uma chave num mês, porque assim, se eu trabalhasse, e eu respeito todo mundo que trabalha, ali o teu salário, você ganha ali, você vai trabalhar do dia 1º, dia 30, você vai ganhar aquele valor. Trabalhando mais, se empenhando mais ou menos, foi o combinado, é o justo, então a pessoa vai ganhar aquele valor. E o comércio, a venda, te traz a possibilidade de você fechar uma venda que você não estava esperando fechar, ou se preparar para aquela venda que você quer fechar. Então, isso me encantou muito. E depois, só que eu tinha 16 anos, não tinha muito conhecimento de mercado, a marmoraria teve que fechar, mesmo assim, mas aquela fome do comércio, de ficar no meio ali do comércio, continuou. O meu padrasto fechou a marmoraria e abriu uma agência de automóveis, onde era a marmoraria, na loja, com mais 2 sócios. Então, era 3 sócios ali dentro da loja. E eu comecei a fazer o atendimento ali das pessoas, pelo menos para encaminhar a pessoa que chegava na loja, segurar ali para chamar um dos sócios. Depois comecei a atender e abri uma oportunidade de uma loja maior na minha cidade, onde eu morava. Eu fui lá, fiz a entrevista e comecei em 2003 a trabalhar com automóveis. E assim, era sonho de menino, né? Eu sempre lavei o carro do meu padrasto, ele trocava de carro, antes de sair eu gostava de lavar o carro e tudo mais, cuidar do carro, mesmo não sendo meu, mas sempre tive uma paixão por veículos. E fui trabalhar nessa loja, onde fui aprender a vender e tudo mais. E resumindo, a gente descobriu ali, conheceu a proteção veicular, que foi uma outra virada de chave no nosso negócio. Alguns veículos eu não conseguia vender porque às vezes o cliente ali não conseguia fazer um seguro. Era frustrante. Você apresentava o carro, você convencia a pessoa, levava o veículo para o mecânico aprovava, levava para a mulher aprovava, levava para o banco aprovava, e depois, quando o cara está quase saindo da loja, ele ligava para o corretor dele, o corretor falou: olha, a gente não faz esse carro, ou não cotou, ou se não um valor quase o preço do carro, do seguro. E a pessoa ali prontinha para sair com o veículo, ela falava: não, Flávio, eu não vou levar. Banho de água fria. Cara, era frustrante. E isso começou a ficar muito recorrente, ainda mais pela cidade que a gente morava, o CEP de risco. A maioria dos nossos clientes morava em alguma área de risco e ficou muito complicado. E começou essa onda da proteção veicular. Na época eu era um dos que era contra, porque a gente escutava muito mal do mercado, né? Infelizmente. A gente estava falando isso antes, né? Tem muitos no mercado que não entregam, né? Sim. A gente escutava muito mal e então, eu ali... Desculpa. Sim. Até quando as pessoas falam mal, é difícil julgar. Porque compreensível. A proporção que faz direitinho mesmo é... E ali eu não conhecia o mercado, então eu não deixava, eu não fazia parceria com nenhum consultor. Até que um dia, eu vendendo um veículo para um cliente, eu ali já tinha os dados dele, já pedi para o meu corretor fazer a proposta de seguro, que eu também queria ganhar um dinheirinho a mais vendendo uma apólice de seguro. Tinha uma parceria com o meu corretor. E quando eu apresentei a apólice do seguro para aquele cliente, ele falou assim: cara, o valor até ficou bom, mas eu tenho aqui uma empresa que ficou melhor que esse valor aí. Eu falei: cara,
pô, ficou menor que isso aqui e tal, qual é a empresa? Aí falou o nome de uma proteção veicular, né? Que é do nosso diretor. E aí eu falei assim, cara, mas é proteção veicular, isso aí não paga não, isso aí não funciona não. Aí ele falou, não, só tô comprando o seu carro porque ela me deu um ressarcimento de roubo e furto. Eu fui ressarcido. Aí eu falei, opa. Aí comecei a olhar para o mercado. Aí foi o consultor lá realizar a vistoria do veículo, eu conversei com ele, eu pagava um absurdo de seguro, assim, pela minha realidade na época, eu ganhava R$1.000, 1.200 e pagava 600 de seguro. Beleza, solteiro, 22 anos, o restante ali, e R$400 10 anos atrás era alguma coisa. E só dava para poder era sair, o seguro, era o seguro, combustível e olhe lá. E só que eu não era o carro que eu consegui com bastante dificuldade, ainda era financiado ainda pagava o financiamento. Então tem que ter seguro. Lembro até na época era um Polo. E era um carro muito roubado e tal. Eu pagava R$600, aí ele foi fazer um cálculo, deu 200 e pouco. Eu falei, como é que fecha isso aí? Ele, cara, você faz aqui, você paga uma adesão, assina um contrato e o carro já fica protegido. E naquele momento eu comecei já protegendo o meu veículo e querendo aprender como que eu posso oferecer para os meus clientes. Porque tem carros aqui que eu não consigo vender porque não tem, o seguro não aceita, o carro já não faz, é mais de 10 anos de uso ou 20 anos de uso. Como que eu faço aqui para oferecer? E ele me ensinou ali, me deu uma orientação e a gente foi. E depois eu saí do ramo de automóveis, mas a proteção veicular eu nunca larguei. Como você falou, foi um propósito que eu encontrei. Gostei de trabalhar com a proteção veicular. Gosto de venda de carro também, mas a proteção veicular ganhou meu coração e a gente está até hoje. O bom da proteção veicular, cara, é o que me conquista, né? É a possibilidade que você tem. Quando você vai vender carro, eu falo isso pra todo mundo. Eu conheço hoje uma das maiores lojas, talvez, do Rio de Janeiro. Não sei se a nível Brasil é a maior, mas que é uma única marca, revenda de seminovos, vende cerca de 300 carros por mês. E é gigantesco. O cara tem loja pra caramba, ele é limitado. Só 300 que ele consegue vender. Se ele quiser colocar para vender 500, ele consegue, mas ele tem que investir mais, tem que aplicar mais. E aqui na proteção, se ele está vendendo 300 carros, você vai fazer a proteção daqueles 300 carros dele e ainda vai pegar mais outras lojas. Outras lojas. Verdade. E aí você consegue multiplicar. E assim, o que eu fiquei apaixonado mesmo é você proteger o sonho de alguém. Um carro ali é uma conquista, como a gente estava falando de sonho, é uma conquista de uma maioria das pessoas. Tem pessoas que compram por causa que precisam mesmo, né, da locomoção. Mas eu acho que uma grande maioria é por causa do sonho. Tem um sonho embarcado ali. E junta, né? Precisa e tem o sonho. Isso. E de uma hora para outra você pode perder o seu sonho. Ali você trabalhou 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu já tive cliente que pôde comprar o seu primeiro carro com 55 anos de idade. Cara, desde os 18, cara, eu junto o dinheiro e eu nunca tive... E agora eu tenho a possibilidade de comprar... Ou eu tenho carteira desde os meus 22 anos e eu só consegui comprar o carro com 55 anos de idade. Beleza, você vender é uma satisfação. Agora, você proteger aquilo que ele construiu com tanto tempo, cara, isso aí também... É isso que me ganhou. Entendeu? De poder levar essa proteção para ele poder usufruir do sonho dele e você vê ali a pessoa feliz ali, protegida com a gente. E faz diferença, né? Porque esse cara que demorou a vida inteira para comprar um carro, e se esse carro é roubado? É uma vida inteira. É uma vida. Ele não tem outra vida para comprar um outro carro, vai ser um baque muito grande para ele. Então, assim, a gente olhando nesse aspecto, você fica, cara, pô, legal você
proteger o bem da pessoa. E às vezes, muitas das vezes, acontece o roubo mesmo. Você, cara, pode ficar tranquilo, que a gente vai fazer o ressarcimento e você vai comprar o teu sonho novamente, o seu sonho não vai ficar perdido porque você protegeu ele. Isso é legal. Ainda mais aqui no Brasil, né, cara? É um negócio que não tem como ficar sem, não tem A jeito. gente estava conversando Rio de Janeiro, então Não tem como. Possível. Não tem como. Você estacionou o carro na rua, a chance de você voltar e não estar lá é gigantesca. E outro que aí veio o propósito e veio o financeiro também, né? O financeiro também virou a chave, né? Você trabalha com o que você gosta e aquilo te gera um valor financeiro muito bom. Não é bom, não, é muito bom, né? Nossa história está sendo mudada, a história da minha casa está sendo transformada pelo nosso negócio. E aí você junta o propósito com o retorno financeiro, porque tem coisas que te dão o retorno financeiro, mas que você não tem propósito nenhum daquilo. Tem pessoas que falam assim, não, eu só vou trabalhar com isso em 5 anos, porque ele não sustenta aquilo por muito tempo. Escuto de muita gente, não, esse negócio aqui para mim é no máximo 3 anos. Eu vou levantar um capital, depois de 3 anos eu não quero isso. Quero mexer com o que eu gosto. Mano, eu vou trabalhar com proteção veicular até eu bater as botas, até eu não ter condição de... Porque isso aqui é para a vida toda. Eu gosto de trabalhar com isso. Eu me vejo com 70 anos atendendo um cliente, se eu tiver a minha mente tranquila ali, porque não tem dificuldade nenhuma. E é um negócio que você pode deixar pro seu filho também, né? Sim, para mim. Tem uma corretora de seguros, que é de um conhecido nosso, que já era do avô dele, ficou pro pai dele, tá com ele agora, e ele já tá passando tudo pro filho que tá crescendo também. Esse é o segmento. E a gente vai fazer história na Alamo, que vamos ser as primeiras pessoas a deixar um negócio para os nossos filhos. Eu creio que Benjamin tem 5 anos, vai fazer 5 anos agora, em dia 17. Pessoal, tivemos uma pequena queda na nossa transmissão, estamos de volta, o pessoal da produção ali nos avisou, o Marchão estava contando a história ali dele com o filho, do legado, do projeto de longo prazo. Sim, como a gente estava falando, o negócio nosso é tão sustentável que a gente pode pensar em deixar para os nossos filhos. Hoje o Benjamin está com 5 anos, mas daqui a pouquinho ele vai estar comigo também, vendendo proteção veicular, porque esse é um negócio que é para a vida toda. A gente vai deixar um legado. Quero aproveitar e mandar um beijo para minha esposa, que nesse mês está fazendo aniversário. Que isso aí, dona Tatiana, vai lá. Isso aí, parabéns, tá? Do mês. E, Marchão, a gente estava falando isso no começo, estava conversando, a gente está com um convidado aqui também, que é o Bruno. A gente entrou em alguns méritos sobre entrega, sobre credibilidade, sobre fazer o bem, enfim. Você fala muito sobre deixar um legado para o seu filho, deixar um legado para sua família. Eu queria entrar num assunto aqui que é um pouco polêmico. Talvez vai trazer a atenção de muitas pessoas que hoje nem fazem parte da Alamo. Por que esse assunto é polêmico? Normalmente, Marjão, nesse segmento, é muito difícil de ver as pessoas fazendo planos de futuro em uma única empresa, né? Muitas pessoas ficam inseguras. Tem pessoas que trabalham o mês inteiro para produzir suas 10, 20, 30 placas e no final de um ano inteiro trabalhado, ela está com o mesmo número que ela iniciou o ano. E quando você fala de algo que você quer multiplicar, quer fazer crescer, quer deixar para sua família, tem um porquê disso. Né? Tem uma entrega da empresa em si.
E, cara, ninguém melhor pra falar disso do que você. Porque pra quem não sabe, o Machão contou um pouco da história dele. Ele tá na Alamo desde o primeiro tijolinho, né? Desde quando tudo iniciou. E é um cara que vem crescendo mês a mês, vem construindo história mês a mês, vem transformando a vida de pessoas mês a mês. E hoje, ao vivo, no nosso podcast, marcado, gravado para todo mundo, ele teve a audácia de falar que é algo que ele quer deixar para a família. É um projeto que ele está construindo para deixar para o filho dele. E que, inclusive, é uma ideia, né? A gente pode fazer um plano aqui para o meu filho não precisar de fazer faculdade, para o meu filho, igual você falou que sua mãe queria fazer concurso, né? Para o meu filho não ter que fazer concurso, mas tocar o projeto da família. Sim. Ele pode até fazer uma faculdade, mas que o negócio também esteja lá disponível para ele tocar, né? Poder seguir. É igual, não é todo filho de jogador de futebol vai ser jogador, mas a gente poder proporcionar, olha só, o negócio está disponível para você. Tá lá, papai já tá com 80 anos, 90 anos. Se você não cuidar, vai ser outra pessoa que vai cuidar, né? Pelo menos ter essa possibilidade dele também seguir com a carreira E bem, né? E bem. Ó, ter 80 anos, ó, o negócio vai ficar... se com 3 anos aí a gente está construindo uma história sensacional, como eu... Acho que eu sou... Não sei se eu fui o primeiro a falar isso, mas pelo menos eu nunca tinha escutado, né? De ter uma conversa com outro consultor e tudo mais para saber ali quanto que ele ganhava e tudo mais, eu não tinha muito isso. E quando eu fui olhar ali os meus ganhos, eu nunca tive, Henrique, eu já falei isso para você, mas quero também, pessoal que não escutou a nossa conversa, aqui na Alamo eu nunca ganhei menos do que o mês anterior. O meu mês seguinte sempre foi maior do que o mês anterior. E aí quando eu falei isso, alguns acharam estranho assim, eu fui conversar com outros consultores. E às vezes outros consultores de outras associações falam, não, já cheguei a esse pico, mas eu nunca consegui mais chegar a esse valor, mantenho agora nisso. Eu falei, cara, eu não conheço isso, porque aqui a nossa base sempre vem crescendo. E o que você falou, a sustentabilidade que a Alamo traz, a retenção que o associado... Eu vou falar um negócio. Para o associado sair da Alamo só se ele vender o carro. Hoje. O que eu tenho de cancelamento na nossa base, na nossa carteira, e a gente vai fazer aquele filtro, né? Poxa, o senhor, né, Flávio, como é que eu faço o cancelamento aqui da minha proteção? E a gente vai fazer aquele filtro, e a gente vai, não, porque eu estou vendendo o carro. Mas fica tranquilo que eu já estou comprando outro, eu vou fazer. E volta. E volta, com certeza. Então, o nosso cancelamento é esse. Quando tem um cancelamento, é porque é a venda do veículo. E só aguardar ele comprar. Quando não é a substituição, né? Quando é ali na hora ali. Então, isso te traz muita segurança. E eu não vivo isso meses. Eu estou vivendo isso já há 3 anos. Então, eu posso fazer uma projeção que isso só vai melhorar. Porque cada dia mais a Alamo está melhorando mais a sua entrega, a sua estrutura. Então, eu só vejo que o nosso futuro vai ser brilhante. E, Márcio, a gente estava conversando até com o pessoal do marketing aqui da produção, o Bruno, que é o nosso convidado ali, antes, para casar com o que você está falando. Tô um pouco ruim da voz, tá? É sobre os bastidores, né? Os bastidores. Isso que o Machão tá contando para todos vocês aqui, sobre a entrega, sobre a qualidade, sobre a sustentabilidade, sobre a frequência e constância, né? Porque a Alamo hoje ela tem uma constância. Ele acabou de dizer para vocês que não é do dia para noite, não. São 3 anos que ele vem vivendo isso e só se imagina cada vez mais. Tem uma coisa, Machão, que não é eu que tô falando. Você pode entrar e pesquisar, que é chamada atendimento, que é chamada acolhimento, que é chamada entrega para quem de fato precisa, que é aquela pessoa que foi lá e contratou a proteção.
Então, hoje, quando uma pessoa protege o veículo aqui, ela não tem do que reclamar. Por quê? Porque ela vai ser bem atendida, ela vai ter uma entrega. E aí, o que que isso faz de diferente para você que está aí na telinha assistindo, seja você já um consultor ou que deseja se tornar um consultor? Por que que isso faz diferença para você? Porque a sua carteira, se ela não tem cuidado, a sua carteira, se ela não tem atendimento, a sua carteira, se não tem acolhimento, o que que ela acontece? Ela vai embora. Sim. Hoje em dia, as pessoas elas não querem mais preço, tá? A gente tem aquelas pessoas que querem preço, mas hoje está tudo pautado numa palavra que às vezes sou até um pouco contra, mas enfim, pautado na palavra experiência. As pessoas elas vão de acordo com a experiência que ela viveu. O Bruno comentou aqui mais cedo, né? Poxa, se eu vou no restaurante e como uma comida boa, por que que eu não vou convidar essa pessoa para comer uma comida boa lá comigo? E aqui na aula é diferente. A pessoa tem uma experiência que ela fala, pô, tive uma experiência, eu não quero sair dessa experiência nunca mais, eu quero trazer as pessoas para que viver essa experiência comigo. E isso... E vira um ciclo, né? Você fecha com o pai, que o pai vai indicar pro filho, aí o filho já tem um amigo do futebol, e aí, mano, aí esse ciclo, ele é infinito. É Ele isso que faz essa carteira sua crescer cada vez mais, cara. Verdade. É isso que faz, é essa a diferença, é isso que a gente quer trazer nesse podcast, é isso que a gente quer mostrar quem é a Alamo. A gente teve uma conversa com o Wagner Montes aqui, e qual que foi o intuito de trazer o Vaguinho pra cá? Que é um cara transparente e fala o que tem que falar, não tem nada, não tem entrelinhas. Você abre o regulamento, o contrato da Alamo, não tem entrelinhas. A gente entrega, não tem o que falar. Sim. É direito, não é direito também não é direito, não vai ter. E o outro ponto também, Henrique, que eu gostaria de tratar aqui, é a questão do consultor virar um profissional mesmo, né? Que a gente fala muito nos nossos treinamentos. Eu sou um pouco receoso em falar isso, questão de renda extra, tal. Você pode se tornar um consultor para ter uma renda extra ali, isso é fato, mas se você quer performar mesmo e se tornar um profissional de proteção veicular, ser um consultor, eu te falo com clareza, te mostro os meus números. Você que está assistindo aí, pode pegar o telefone com o Henrique, pode ligar para a Alamo, que a gente vai bater um papo. Quando você se torna um profissional mesmo de proteção veicular e trabalha com excelência, a sua carteira ela dá um salto. Tem um crescimento orgânico, né, que as pessoas vão te indicar, mas também tem um crescimento do teu profissionalismo. Você se torna profissional, aquilo dali vai fazer com que a sua carteira tome proporção de uma forma extraordinária. Eu vejo isso porque teve um momento da minha carreira que eu falei, cara, eu quero entender sobre o negócio, sobre atendimento, sobre cuidado, né? Não deixar também só a Alamo fazer esse trabalho. Não, eu quero cuidar também da minha carteira ali, ligar, ver como é que tá. Isso também fez uma diferença no nosso trabalho. Eu vou entrar num assunto aqui, pegando esse gancho que você falou de que eu quero ligar, eu quero atender, eu quero acolher a minha carteira, que é o seguinte. Sabe o que é legal, Marchão? Sim. Você tá nesse segmento, graças a Deus, você conheceu só boas oportunidades. Uhum. Tem pessoas que até hoje estão, mas tem outras pessoas que não estão mais em locais, o Cláudio mesmo da Bahia, né? Uhum. Que não pode ligar pra carteira dele. Porque se o cara ligar, meu irmão, ele vai ser recebido com 2 pedras no peito, porque teve um atendimento ruim, que tá com problema. Então o cara até evita Entendi. a falar com a carteira dele. Entendi. Ele evita, ele fala, não vou mandar mensagem, porque se eu mando mensagem é problema. Agora aqui, meu irmão, aqui é um conforto. Porque você poder conversar com o certo cara e falar, não, meu irmão, opa, vou te indicar com certeza. Isso é maravilhoso. Isso aí. Eu posso falar, eu não tô atacando outras empresas, tá? Tô sendo muito ético aqui, porque é uma verdade. Tem muitas empresas boas, não é só a Alamo, tá? Tem muitas empresas boas. Mas, infelizmente, as ruins atrapalham as boas. Mancha o segmento, igual o próprio Marchão falou que tinha. E o que eu tô passando aqui é um sentimento porque eu também sou consultor. Também já tive minha carteira. E é muito ruim, cara, você precisar de
compartilhar uma informação com o associado, você não conseguir, porque o cara não vai te atender, ou o cara te atende e quer te... Pô, eu perdi quantas amizades eu perdi por conta de... Nesse final do ano, eu mandei Feliz Ano Novo para todos os meus associados. Cara, todo mundo respondendo com um coraçãozinho, com uma mensagem. Todos os associados me responderam, me deram um feedback. Tipo assim, se a empresa, né, talvez o meu trabalho seja bom como consultor, mas se a empresa não estivesse entregando, já ali ia ser Feliz Ano Novo para quê? E tal. Ou já ia vir algum tipo de reclamação. Todos me responderam. Cara, mano, Feliz Ano Novo pra você, porque eu tô aqui esperando o reboque tem 5 dias. Isso aí. E eu mando sem medo nenhum, te mostro o meu WhatsApp ali. Todos os meus associados receberam uma mensagem nossa de agradecimento, qualquer coisa a gente vai estar ali para te dar o suporte. E tive o feedback ali de 100% ali de pessoas. Claro que tem um ali que não responde, ou às vezes só vai fazer um joinha. Um joinha e tudo mais, mas está respondido, não é problema. Tá agradecendo ali a mensagem. Isso é top. Ô, Marchão, estamos caminhando para a reta final da nossa conversa por conta do tempo. Sim. Porque se deixasse a gente falar aqui... Rápido, parece que eu tô falando só 10 minutos. Já tá passando de 40, 50 minutos. Já chegamos em 40 minutos. Sim. Fora a falhazinha ainda, que a gente perdeu uns minutinhos. Sim. Mas o que eu quero te perguntar? Por que eu vou perguntar isso pro Marchão? Vocês vão entender aqui. Quando eu cheguei na Alamo, o Marchão era um cara, uma pessoa, obviamente, né? É até hoje, mas ele tinha um perfil e hoje o Marchão tem outro. Tem uma visão diferente também, tem uma ideia diferente. E hoje o Marchão é uma das pessoas que fazem parte do nosso time de multiplicadores. Tem uma equipe muito boa, trouxe pessoas maravilhosas junto com ele na equipe, né? Se eu posso citar o nome de um aqui específico, não... desmerecendo os outros, mas em lembrança especificamente ao Michel, que tem feito um bom trabalho. Sim. O que eu quero te perguntar é o seguinte, Marchão. O que você faz para lidar com todas essas pessoas, né, que vêm acreditando no projeto, umas vêm desiludidas, outras vêm com dificuldades, outras vêm só pelo seu resultado, igual você falou, você mostra e mostra mesmo. E como é que você lida com isso tudo? Vamos lá. Outro ponto que a gente tem como uma satisfação é ver a vida de outras pessoas mudadas. Né? Você mudar a sua e ter a possibilidade de poder mudar, que é um amigo seu, um parente seu. Porque tem tipos de negócio que você não consegue trabalhar com um parente, infelizmente. Né? Às vezes você monta uma empresa ali, poxa, eu não posso dar emprego para o meu cunhado, porque ele é assim. Aqui não tem essa, porque ele vai ter a carteira dele, ele que vai cuidar dos atendentes dele, você pode proporcionar a mudança. Então, você proporcionar a mudança para uma pessoa que está procurando ali a nossa empresa, isso é legal. A questão do administrar, até agora, a gente não está tendo dificuldade. A gente transborda aquilo que a gente sabe sobre atendimento, sobre a nossa associação, o que a gente oferece, e é uma coisa leve. A pessoa aprende, daqui a pouco está começando a vender. Né? Vai te perguntar uma dúvida ou outra, você dá o feedback, a pessoa aplica, funciona. Então, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma com a nossa equipe, e está crescendo, cada dia mais está crescendo. Outras pessoas também estão acreditando no... Porque assim, a gente fica um pouco ansioso porque a gente sabe do que... Eu falava com, por exemplo, o Michel, né, que a gente citou. Eu sei do potencial dele, eu sabia, né, do potencial dele. E você tem que fazer ele acreditar, né? Isso aí, que ele pode, né? E quando ele virou a chave, cara, o cara tá explodindo de venda. Teve um tempo recorde aí, uma carteira de mais de 300 associados. Recorde mesmo. Então, e está formando mais pessoas. É só virar a chave. Virou a chave, a gente tem todo ali o script para a pessoa poder voar. Tem um manual. A gente entrega um manual pronto para a pessoa, se a pessoa cumprir, ela
ela voa. E é uma parte boa que a gente meio que forma um exército do bem, né? Todo mundo no mesmo propósito, todo mundo na mesma ideia, todo mundo querendo ter o mesmo resultado, crescer juntos, crescer a marca, crescer a Alamo. Isso é muito bacana. Eu, até mudando um pouco de assunto, mas eu vi você falando que tá ali sempre ensinando, aprendendo. Eu escutei uma frase que é o seguinte: eu não preciso ser especialista. Tem momentos que eu sou professor, mas tem momentos que eu sou aluno. Quando eu me torno especialista, eu entro numa zona de conforto que eu acho que só eu posso, só eu sei. Mas quando eu sou professor, eu quero ensinar outras pessoas para que elas possam fazer e crescer e avançar cada vez mais, que é o que você vem fazendo hoje, né? E quando eu sou aluno, é porque tem alguma coisa que eu tenho que aprender, porque o tempo muda, tudo muda, tecnologia chega e eu preciso estar sempre pronto para aprender. Sim. E é o que eu vejo hoje, o Marchão. O Marchão é um cara que escuta, mas é um cara que fala. O Marchão é um cara que aprende, mas é um cara que ensina. Então, você é uma referência, meu irmão. Você é uma referência e a gente vê isso pelo resultado da equipe que vem sendo construído, pelo apoio, né? Eu fiquei feliz de ver uma live sua com o Michel. Pô, todo mundo fazendo APN, mais de 15 pessoas no APN. Não que os outros consultores não façam, né? Sim. Mas a gente sabe de uma cultura que existia antigamente. O Marchão vem de uma cultura que era só ele, Sim. né? Hoje não, hoje a cultura é diferente. Hoje é a cultura da multiplicação. Antigamente eu só tinha uma visão Rio de Janeiro. Hoje a gente tem uma visão Brasil, né? E isso vai mudando. E uma coisa, Henrique, que eu gravei uma frase de uma pessoa que falou para mim, o dia que você para de crescer é o dia que você começa a quebrar. Uma empresa que um dia parou de crescer é o dia, pode escrever, é o dia que ela começou o declínio dela. Ela pode ter parado de crescer com 1 trilhão de faturamento. E ali ela estagnou. É aquele dia que ela pode abrir a brecha para o declínio dela. E eu peguei aquilo para mim, cara. Eu falei assim, cara, eu preciso crescer todo mês, sendo com os meus associados, a minha carteira, com a minha equipe. Eu preciso todo mês melhorar um pouco mais, que o dia que eu olhar, com certeza você vai receber o meu telefonema. Henrique, minha carteira diminuiu um pouquinho, o que aconteceu? E a gente vai conversar para poder ajustar, porque aquilo vai ser um sinal de alerta para mim. Então a gente também vê alguns consultores, cara, o cara já está ganhando seus 30 mil e parou. Acha que, cara, é um valor realmente, você ganhar 30 mil hoje, é um valor realmente que é fora da curva da base de renda do brasileiro hoje. 340 mil no ano. Né? Mas no nosso negócio o cara não pode pagar, o Ainda cara não mais pode sabendo parar. que tem possibilidade de ganhar mais. Então, se ele Até falar porque, desculpa te cortar, mas Sim. desculpa aí, pessoal, não estou falando que vocês são, mas é uma burrice. sim, Concorda comigo com uma burrice? sim. Porque se o cara tá em 30 mil, é porque ele chegou em 30 mil, ele começou do zero. Agora ele tem uma Agora maior possibilidade de chegar aos 100 60, 80, e 90 embora. mil, E quando ele falar assim, cara, isso aqui tá bom para mim, porque às vezes tá bom mesmo. Mas no nosso negócio, isso não pode parar. A gente não pode parar nos 30, nos 50, nos 100 mil, porque aí eu volto naquela frase. O dia que eu parar de crescer é o dia que começou a minha queda. Então, eu guardei isso para a minha vida. Isso me motiva a sempre estar caminhando, treinando, ensinando, expandindo a equipe para que a gente viva esse crescimento. Show, maravilha. E é bom que o crescimento, ele é sempre proporcional, né? Mas tem gente que fica desesperado. Eu preciso crescer muito. E aí acontece alguma coisa e se frustra. Sim, Não precisa. Existem várias matemáticas, né? Se você cresce 1% por dia, em um ano você cresceu 365. Mas se você cresce só 1% ao mês, em um ano você cresceu 12%. perfeito. E aí se você pega, exemplo, né? Fazendo conta tosca aqui. Se você cresceu 12% de um faturamento de 100 mil, você cresceu 12 mil em um ano, no próximo ano mais 12 mil e por aí vai.
Eu tenho Você não pode assim, parar. a grama do vizinho, para mim, serve como referência. Não como, cara, eu tenho que ter aquela grama do vizinho, né? Às vezes a pessoa não tem que produzir com que aquele... Cara, você sabe o jeito, como ele chegou até ali? Única coisa que eu tenho é a referência. Cara, se ele chegou nos 50 mil de renda, é possível. Se ele chegou nos 100 mil, nos 200 mil, eu tenho isso como referência, é possível. Então, agora, o tempo que isso vai levar, né, se vai ser mais rápido, como você estava falando, ou menos, eu vou ali no meu tempo, né, eu vou procurar ferramentas para poder acelerar aquilo, mas só de saber que é possível, eu vou trilhar aquele caminho, eu vou procurar meios ali para poder chegar ali. Mas não me desesperar. Que é possível, Se alguém já chegou, então é possível para você também. É isso, meu irmão, é isso. Cara, eu fico muito triste de ir pra reta final do podcast, que vai passando um filme na cabeça da gente aqui, tanta coisa para conversar, tanta pergunta para fazer. Eu acho que o pessoal fica mais agoniado ainda na tela, porque meu pai é um que assiste todos. Meu pai, se eu perguntar pra ele, o pessoal do Marcha adora, que tá no Instagram, curte tudo, comenta tudo. Mas ele sempre me fala, pô, poderia ter continuado naquele assunto lá, poderia ter... Mas eu acho que isso aqui, Henrique, a gente não vai esgotar nunca. Quando começa a aquecer, que vai estar terminando, mas isso aqui já é um gancho para quem está assistindo. Dá o primeiro passo. Ligar pra gente. Cara, você falou aquilo lá, como é que é isso mesmo? E a gente vai destrinchar, vai ter mais tempo para sentar, para tomar um café, para vir aqui na sede, para sentar em algum escritório, uma mesa e bater um papo melhor. Isso aqui eu acho que é para você criar aquele... O sentimento, né? A vontade, o desejo. Vontade, isso aí. É isso, exatamente isso. E as pessoas conseguirem saber que é verdade, né? Saber que existe um cara que tá lá em Itaboraí, mas que atinge o Brasil inteiro. Eu vi pensando nisso, cara. Assim, a gente é um exemplo de que a localidade não é sinônimo ali de crescimento, né? Cara, você pode estar numa cidadezinha do interior do Brasil, oferecer a Alamo para São Paulo e ser o número 1 de vendas em 2026 da Alamo. Então, o teu território e o teu ambiente não te limita a ser o primeiro, né, a fazer uma renda com a Alamo, ou ser um dos melhores consultores da Alamo. Não limita. E a gente é um exemplo disso. A gente mora numa cidade de... Itaboraí é top, tá? Não falei nada. Itaboraí é top. Eu gosto Itaboraí muito. É top demais. Eu gosto muito. Então, tem um churrasquinho lá que eu não vou falar o nome aqui não, que é top. É top. Dá até um sono. Lá tem muita coisa, mas tem muita coisa que foge até da mente. Então... Eu gosto muito. Um abraço para todos os associados de Itaboraí. E você que não é associado ainda, vai receber meu abraço assim que você se tornar associado. Isso aí. Brincadeira. E uma cidade com 200 mil habitantes, né? E a gente está chegando no número, um destaque de 2025, 2024. Temos feito um trabalho. Então, eu sou um exemplo que a cidade onde você mora não é impedimento de você ter ganhos e ter resultados extraordinários. Com a Alamo é possível. Maneiro, maneiro. Machão, é bom falar contigo. Essa oportunidade que você falou da pessoa dar o primeiro passo, ela pode construir muitas coisas e ela pode fazer igual você e ganhar um presente, cara. Que isso? Pode te entregar isso aqui. Não, meu irmão, não. Obrigado, viu? Isso é uma lembrança. Todo mundo já sabe o que Pode tem abrir? nessa sacola. Pode abrir? Beleza, todo mundo já sabe o que tem nessa sacola. Caraca, meu irmão. Esse boné é o mais desejado Esse entre aí é só pras estrelas, tá? Nossa. Esse aí você não tem. Você achou que tinha, né? Você achou que era o mesmo, né? Você achou? Deixa eu posso fazer uma inveja aqui com... Cara, olha só. Aí, esse é o céu de bordadinho. Não, esse é diferente. Esse nem eu tenho, cara. Esse é o das estrelas. Obrigado, mano. Obrigado mesmo. Top. Você merece, meu irmão. Essa camisa eu tenho. Aqui só existe plano A. Só pra no ar. É um presente simbólico.
mas que eu acredito que transforma a vida de milhares de pessoas, assim como transformou a sua, e você, graças a Deus, vem tendo potencial e sabedoria de transformar a vida de outras pessoas. Amém. E a gente não vai parar por aqui. Sim. A gente vai continuar. 2026 é o ano do dobro. Não é apenas uma fala minha. E eu acho que eu tô falando tanto isso, cara, só hoje. Hoje eu conversei com 7 pessoas durante o dia em reuniões, né? Até agora. Você está sendo a 8ª. Essas 8 pessoas eu falei, 2026 é o ano do dobro. E a gente fala tanto até que se torna uma verdade, né? Mas, Henrique, eu acho que pelo que a gente viveu em 2025, acho que, cara, tá dentro da nossa alma isso, né? Nosso espírito. Pelo que a gente viveu em 2025, a gente fala isso Com certeza, com convicção. com convicção, porque foi um ano extraordinário para a gente. Individualmente, estou falando pela minha equipe, para mim, aí você fala para Alamo, para todos que fazem parte dessa grande família, foi um ano incrível. Então, a projeção que a gente faz para o próximo ano, cara, é maravilhosa. A gente vai sentar aqui no final aqui em dezembro, aqui em 2026, falando, cara, que aquilo que a gente falou lá em janeiro, nos primeiros dias de janeiro, se cumpriu. É isso. Então, te agradecer por fazer parte. Esse está sendo um dos, né, primeiros podcasts de 2026. A gente já teve um com o Vaguinho, estamos tendo agora com você e, cara, a gente quer construir cada vez mais sucesso e realização nas vidas das pessoas. Eu fico muito feliz, quero falar de forma pública, ao vivo, para todos, na pessoa que você se transformou e vem se transformando. Meu pai, acho que eu nunca contei isso pra ninguém, mas meu pai é hoje o meu melhor amigo, né? É o meu parceiro. E ele me falou uma coisa quando eu comecei a me tornar um profissional. Isso antes de Alamo. Até me emociona um pouco porque eu vivo o que eu falo. E meu pai falou assim: Henrique, você precisa fazer boas amizades. Vão ter pessoas que vão ser apenas negócio, vão ter pessoas que vão ser negócio, vão ter pessoas que vão ser negócio e amizade. E você é um cara que tá sempre comigo. A gente tá no problema junto, tá na solução junto, tá no ganho juntos. E você é um cara que eu tenho uma admiração muito grande e que eu quero ver cada vez mais prosperando e crescendo mais. E vambora, meu irmão, tô contigo. Fazer dessa sua equipe ali, junto com o Michel, com o Otton, todo mundo crescer cada vez mais, que cheguem novos consultores, novos associados, porque a nossa missão é só transformar vidas. Perfeito. Tamo junto. Eu agradeço pela honra de estar com você. Agradeço a Deus por ter conhecido você, né? E agradeço a Deus por na minha trajetória de vida, eu tive algumas pessoas ali que mudaram ali a minha trajetória, não só como pessoa, mas também de negócio. E você, mano, já tá lá com quando eu for contar daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, cara, teve um cara em 2000, chegou aqui em 2024, 2023, né? Teve um cara que eu conheci nesse ramo e o cara mexeu na minha mente, mexeu em algumas estruturas minhas e eu só agradeço. E que Deus abençoe a nossa amizade também. Amém. Vamos embora. Pessoal, sem mais delongas, não gostaria de estar encerrando esse podcast, porque a conversa está boa. Machon tem muito a agregar ainda nas nossas vidas, mas não é o último. Tem que deixar claro, você vai voltar aqui. Mais pessoas vão participar desse podcast, trazendo mais conhecimento para vocês. Coloca aí nos comentários aí, pessoal. Machon volta em 2026. Continua, Machon, continua. Isso, e bota aí o assunto que você quer que a gente discuta, porque aqui foi uma hashtag, né? Aqui foi uma conversa, mas a gente pode fazer um mais específico, um tema mais específico. Aí comenta aí qual assunto você... Passou o podcast inteiro, agora que eu... A canequinha nova. Isso aqui é novo, tá? Essa caneca ficou top. Estamos crescendo. Isso aqui é evolução, ó. Top, mano. A Alamo é excelente tudo. Top demais. É isso, pessoal. Cuidado nos mínimos detalhes. Esquece. Ó,
que eu vou falar pra vocês agora? Todo mundo já sabe, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, siga a Alamo no Instagram, que a nossa meta esse ano é de 200 mil seguidores. Pessoal da marketing. Agradecer, possível. parabéns pro pessoal que conseguiu aí a meta, né? Nesse mês, mês passado, né? No último dia do ano, no a gente último tá com a dia. meta batida, meu irmão. 50 mil e daqui a pouco tempo esse podcast já vai estar velho, porque 50 mil já passou muito tempo. Isso aí, missão para 2026 é isso. Pessoal, obrigado mais uma vez, contem conosco, procure o Machon nas redes sociais, a rede social dele vai estar na descrição desse vídeo, a minha também, para quem quiser acompanhar, siga a Alamo, @AlamoBenefícios, vamos para cima. Bora. Ótimo ano pra gente. O ano do dobro.